Ração úmida para suínos. Posso fornecer? Então vamos raciocinar aqui. Essa pergunta aqui aparentemente é muito simples, mas ela pode ter uma resposta bem complexa. E às vezes diferentes trabalhos apresentam resultados contraditórios. Então se a gente raciocinar, eu forneço a ração e tenho água disponível para o meu animal. Então teoricamente, ele come a ração, ele bebe a água, ou ele bebe a água junto com a ração, teoricamente daria no mesmo, né? Porque isso aqui vai se encontrar lá no trato digestório do animal. Então, em teoria, não teria problema nenhum eu fornecer os elementos juntos. Quando a gente fornece a ração úmida, a gente observa que os animais eles vão consumir essa ração com intenso interesse, com um grande apetite. Eles vão mesmo assim com bastante velocidade para consumir esse alimento. Já quando a gente dá a ração seca, às vezes eles param, vão beber uma água, depois voltam. Então essa intensidade com que o animal consome a ração úmida nos dá a sensação de que ele come mais e que compensa eu ter esse trabalho de umedecer a ração para fornecer para o animal. Mas será que realmente compensa eu ter esse trabalho? Do ponto de vista produtivo, eu vou ter um resultado diferente, um resultado melhor? Ou será que piora? Quando eu forneço a ração úmida para o animal, eu tenho um resultado pior. Assim, quando a gente tem um alimento úmido, ele pode fermentar e se deteriorar bem mais rápido, né? Inclusive, eu vou fazer uma comparação aqui com nós humanos. Se eu tenho uma papinha aqui que eu forneço para uma criança, e aí por algum motivo ali a criança não consumiu aquela papinha toda, eu guardei ali no fogão e acabei esquecendo. No outro dia, eu encontro essa papinha lá no fogão. Eu forneço novamente para essa criança, eu tenho coragem. Muito provavelmente a maioria de nós não vai fazer isso, porque rapidamente esse alimento úmido vai sofrer alterações. Se a gente tiver uma pequena fermentação controlada, onde a gente consiga observar um aumento dos ácidos nesse alimento, isso pode ser benéfico para o animal. Só que se a gente não tiver um controle do tempo, do tanto que essa ração fermentou e até uma possível contaminação bacteriana que possa ter ocorrido ali, então é melhor a gente não correr esse risco e não deixar essa ração fermentar. Então, interessante, quando você vai fazer o uso da alimentação umedecida, é você umedecer no momento ali do consumo. Agora a gente vai ver se isso tem algum retorno do ponto de vista do desempenho, se vai compensar ou não ter esse trabalho de umedecer a ração para o animal. Então, o primeiro trabalho que eu vou mostrar aqui é um trabalho bem novinho, 1978, do Journal Agricultural Research, onde ele faz justamente a comparação da alimentação do consumo voluntário de ração de porcas em lactação, influenciado pelo sistema de alimentação e a densidade de nutriente da dieta. Então ele pegou 80 porcas, forneceu uma ração úmida e uma ração seca à vontade, e a ração úmida 2 vezes por dia. Ele também aumentou a densidade da energia da ração, então tinha uma com 3 e outra com 3,3 megacalorias, com a lisina constante. E fez essa observação durante 28 dias. As porcas que receberam a ração úmida, elas tiveram um consumo de 11,8% a mais de ração do que as porcas que consumiram a ração seca. E ele concluiu também que essa diferença do consumo dos nutrientes refletiu no peso da porca, né, na alteração do peso da porca, mas não teve efeito na leitegada. Então, prego batido, ponta virada. A porca comeu mais, isso teve um benefício em relação ao peso dela, ela perdeu menos peso. Então, a porca em lactação que perde menos peso, ela tem um índice de desmama cio mais curto, ela entra mais rápido no próximo cio, ela tem menos problemas do ponto de vista de ter que recuperar esse peso durante a próxima gestação, ela vai ter menos problemas em relação àquela questão da síndrome do segundo parto, que geralmente tem uma queda significativa do número de leitões do primeiro para o segundo parto, e isso ocorre principalmente porque as porcas que são mais jovens, que ainda estão crescendo, e elas têm aquele gasto calórico para a manutenção dos leitões, o segundo parto delas geralmente é muito pior.
Então, se você evita que ela perca peso durante a lactação, isso é um benefício claro. Então, para porcas em lactação, a gente deve oferecer a dieta úmida. Quando a gente vai para os suínos na fase de creche, quando eles saem do alojamento da maternidade, será que tem vantagem eu fornecer a ração úmida? Então, aqui são alguns experimentos ali dos estudiosos ali de Goiânia, que eles fizeram uma série de experimentos com ração úmida para suínos. Creche, crescimento e terminação. Então, nesse primeiro aqui, onde foi avaliada a fase de creche, forneceu uma ração seca, atendendo a fase de criação. O segundo tratamento, uma ração seca mais uma parte igual de água, proporção 1:1. E o terceiro tratamento, uma ração seca mais 2 partes de água, que é chamado dieta líquida. Eu tenho uma parte de ração e 2 partes de água. Mas será que isso teve um retorno? Então, do ponto de vista da digestibilidade, o único efeito que a gente teve foi na metabolização da proteína. Um efeito na dieta 1:1, onde houve um pequeno aumento na metabolização da proteína bruta. Hoje, na dieta 2:1, 86, na dieta seca, 81 e na ração 1:1, 88% de metabolização da proteína bruta. Mas isso não teve reflexo nos índices de desempenho. Tanto que os autores concluíram que rações com diferentes níveis de inclusão de água não afetam o desempenho dos animais, bem como o coeficiente de digestibilidade, sendo maior apenas o coeficiente de metabolizabilidade da proteína bruta para diluição 1:1. Então, o único efeito que ela encontrou foi esse. Será que vale a pena aquelas papinhas que estão aí no mercado? Ou eu mesmo ter esse trabalho manual, sem equipamento, de ficar umedecendo a ração? O segundo trabalho, inclusive é do meu amigo Leonardo Ata Farias, também lá na Universidade de Goiânia, fizeram nas duas fases seguintes, crescimento e terminação. Os tratamentos eram o mesmo, ração seca mais água 1:1, ração seca mais água 1:2. Na fase de crescimento, a mesma coisa ocorreu. Não houve efeito nos coeficientes de digestibilidade, nem sequer aquela que ocorreu na fase de creche, na metabolização da proteína. Também não houve efeito nos índices de desempenho, onde consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar foram estatisticamente iguais. Então, não houve benefício da inclusão da água na dieta. E os autores concluíram que a adição de água em rações na fase de crescimento não influencia a digestibilidade aparente dos nutrientes da dieta, nem o desempenho dos animais, quando o arraçoamento é realizado 2 vezes ao dia. Na fase seguinte, terminação, também não se observou efeitos nos índices de desempenho, consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar, apesar de aparentemente a gente ter essa sensação de que houve efeito, e estatisticamente os resultados foram iguais. O que eles conseguiram observar de efeito foi que na ração líquida, com a maior proporção de água, 2 de água para 1 de ração, houve menor ingestão de água. Então é óbvio, a gente imagina, né? Se o animal já consumiu um grande volume de água junto com a ração, ele teoricamente teria que beber menos. E aparentemente isso é um efeito que não teria vantagem para os criadores. Mas se a gente imaginar o bebedouro mais barato utilizado aqui no Brasil, e o mais comum é o tipo chupeta, todos sabem que quem trabalha com esse bebedouro aqui consegue observar que há um grande desperdício de água. Tanto que você consegue observar embaixo do bebedouro há uma erosão da baia por conta desse constante pinga-pinga. E às vezes, sem o animal estar manipulando o bebedouro, pode ocorrer uma vazão ali e você está perdendo água e aumentando a proporção de efluentes da sua granja. Então, por esse ponto de vista da economia de água, da diminuição na redução dos efluentes, é até interessante você fornecer uma ração com maior umidade, mas do ponto de vista de desempenho, não houve diferença. Então, os autores concluem que a adição de água em rações de suíno na fase de terminação não influencia a digestibilidade aparente dos nutrientes, no desempenho dos animais, quando o arraçoamento é realizado 2 vezes ao dia, nem na composição da carcaça. Assim, é outra coisa que eu ia comentar. Não altera também a composição de gordura da carcaça.
porém diminui a ingestão de água in natura, levando a um menor desperdício quando os animais vão ao bebedouro, podendo refletir de forma positiva no volume e no poder poluente dos dejetos. Então, desse ponto de vista, é interessante fornecer a ração úmida. O último trabalho que eu vou trazer aqui para vocês é um trabalho da Embrapa, onde ele fez o fornecimento de água com o bebedouro dentro do comedouro. Inclusive já tem comercialmente, aí vocês já encontram esses comedouros que conseguem fazer o próprio animal dosar esse umedecimento da ração. Mas nesse trabalho aqui, que é de 98, ele fez usando o bebedouro tipo chupeta dentro do comedouro. Então vamos observar aqui o que aconteceu. Trabalho do professor Cláudio Bellaver. Então o primeiro tratamento ele consistia do bebedouro dentro do comedouro, mais um bebedouro na parede oposta. O tratamento 2, apenas o bebedouro dentro do comedouro. E no terceiro tratamento, apenas o bebedouro na parede oposta, sem o bebedouro dentro do comedouro. Então o que pode se observar foi que o ganho de peso, quando se utilizou o bebedouro dentro do comedouro, foi superior aos demais tratamentos, tanto quando ele estava observando os machos, quanto nas fêmeas. Ganho de peso foi superior no tratamento bebedouro dentro do comedouro. Observou também uma redução na produção de efluentes nesse tratamento do bebedouro dentro do comedouro. Também em ambos os sexos houve essa redução. Então a gente pode concluir que esse tipo de comedouro dotado do bebedouro pode sim diminuir os efluentes e pode sim trazer algum resultado de ganho de peso. Aqui também era na fase de crescimento. Então, espero que tenha solucionado a dúvida aí do amigo, que pode ser também a dúvida dos outros criadores. Até a próxima aula.